Olá, é com um enorme prazer que eu apresento a nossa proposta da Nanosignals para a chamada FAPEMIG 015-2024 Cientista Empreendedor. A empresa que nós propomos ela é baseada no diagnóstico clínico através do uso de nanosensores utilizando ressonância plasmônica de superfície como instrumento para detecção. O problema do diagnóstico incorreto é um problema global. Por exemplo, só nos Estados Unidos, que é um país que notifica muito esse tipo de problema, foram detectados 7 milhões de diagnósticos incorretos no ano de 2024. Esse mesmo problema também acontece no Brasil. Por exemplo, no caso da dengue, no ano passado a gente teve cerca de 5 milhões de casos da dengue notificados pelo Ministério da Saúde. E o diagnóstico sorológico ele só pode ser feito a partir do 6º dia, porque existe uma dificuldade de detectar anticorpos antes desse período, né, 6º dia após o início dos sintomas, fazendo com que muitos casos não sejam detectados. Então, a diagnóstico, por exemplo, do dengue e de outras doenças infecto-contagiosas, ou mesmo de outras doenças não infecciosas, ele é um problema que envolve precisão e também o timing, ou seja, o momento que esse diagnóstico é feito. O grande problema do diagnóstico, né, ele funciona quando é um diagnóstico verdadeiro negativo ou verdadeiro positivo, mas no caso de uma doença, por exemplo, de um diagnóstico falso positivo ou falso negativo, repousa o problema do diagnóstico incorreto. Os testes que nós temos disponíveis atualmente no mercado para detecção de antígenos ou anticorpos incluem testes como o teste rápido, que é um teste visual, ou o teste ELISA, que é um teste laboratorial. No entanto, eles têm sensibilidade e especificidade limitados. O teste que nós desenvolvemos ele apresenta uma sensibilidade enorme e uma especificidade muito alterada, muito elevada, também em função de um rápido tempo de detecção. Esse processo que nós utilizamos é o nanosensoriamento, usando nanobastões de ouro, que são cobertos com proteínas que reconhecem, por exemplo, os anticorpos de interesse, no caso, anticorpos contra a dengue, e quando os anticorpos contra a dengue se ligam na superfície desse nanobastão, nas proteínas que estão ligadas ao nanobastão de ouro, isso causa uma oscilação dos elétrons que reflete um efeito chamado de ressonância plasmônica de superfície. Esse efeito ele é oticamente detectável através de um espectrofotômetro, como pode ser mostrado nesses gráficos aqui. A grande importância desse método é que ele é tão sensível que nós conseguimos fazer, inclusive, o que nenhum outro método diagnóstico faz com facilidade, que é o diagnóstico diferencial, por exemplo, de dengue e zika, que é um flavivírus muito parecido com o vírus da dengue. Então, nesses resultados recentemente publicados, nós mostramos que o sensor ele é capaz de facilmente, né, aqui tem 4 sensores para 4 tipos de dengue, dengue 1, 2, 3 e 4, e o sensor consegue facilmente discriminar anticorpos contra os vírus da dengue daqueles anticorpos gerados pela infecção pelo vírus Zika. Além disso, nós também desenvolvemos um sensor que faz o diagnóstico sorológico de Covid-19. E como está sendo mostrado aqui nesses resultados, mesmo em diluições altíssimas desses anticorpos, a gente consegue fazer a detecção de um resultado positivo. Além disso, que é o que está mostrado, por exemplo, nesse gráfico da letra D, onde a gente tem o ND aqui, que em inglês significa não detectável. Então, por exemplo, aqueles pacientes que a gente não consegue detectar por métodos sorológicos tradicionais são facilmente detectáveis através do uso do nanosensor baseado em LSPR, o que é uma coisa extremamente importante para a tecnologia que a gente está apresentando. Então, basicamente, esse processo ele é universal porque o sistema de nanosensoriamento baseado em LSPR é capaz de detectar qualquer ligante que reconheça um analítico presente, presente aqui, por exemplo, no nanobastão de ouro. Isso utilizando um sistema que já existe nos grandes laboratórios, porque a gente usa placas de ELISA e espectrofotômetros, que são aparelhos já existentes nos laboratórios de diagnóstico clínico. E, além disso, não há adição de nenhum elemento químico, de nenhum revelador, nem nada. Tudo é feito a partir da adição da amostra numa solução contendo os nanobastões de ouro. O que significa que a incorporação desse método por empresas ou por exemplo, por empresas públicas ou privadas para utilizar o sistema que nós propomos, ela tem baixo custo de transposição. Além disso, né, outras vantagens competitivas incluem, então, a acurácia, é um teste extremamente acurado, muito mais acurado, por exemplo, que o ELISA, e muito mais acurado que um teste rápido, e com um custo menor, por exemplo, que um PCR ou mesmo um teste rápido. Então, apresenta timing, precisão e é baixo custo.
O modelo de negócio inclui um modelo do tipo B2B, ou seja, onde nós vamos ofertar esse tipo de tecnologia aos laboratórios clínicos que a gente tem no mercado hoje, para que eles possam utilizar esse modelo essa estratégia de detecção, né, com ganho de função, com ganho de precisão e timing. Mas também funciona no modelo B2G, já que lembrando que essa tecnologia ela foi desenvolvida durante o financiamento via PPSUS, mostrando que é uma tecnologia aplicável para o SUS. O modelo de negócio na estratégia TAM Samsung inclui, a gente tem aqui no mais amplo, né, no TAM, o mercado global, diagnósticos in vitro, empresas de biotecnologias, laboratórios diagnósticos. No SAM, né, a gente tem o mercado nacional, diagnóstico in vitro, né, empresas de biotecnologia, e por fim, nosso mercado mais acessível e diretamente acessível, nós imaginamos que são os laboratórios de diagnósticos nacionais, sejam eles públicos ou privados. De fato, a gente tem aqui, eu fiz um desenho, né, apresentando aqui as 10 maiores empresas de diagnóstico clínico privadas, né, e essas empresas conjuntamente apresentaram um lucro, ou uma circulação de cerca de 25 bilhões de reais ao ano, né, o que significa um mercado bastante atraente. Essa é a nossa linha do tempo, né, a gente começou... os primeiros resultados dessa tecnologia elas surgiram a partir de 2020. Obviamente, antes disso, a gente teve defesas de mestrado, defesas de doutorado. A publicação dessa tecnologia aconteceu em 2020. Os primeiros patentes nós obtivemos em 2021. Em 2024, a gente participou do edital Inova Lab, onde nós fomos pré-incubados. Em 2025, a gente está incubado no Inova Lab UFMG. E o que a gente pretende nesse projeto é fazer a prototipagem e o aumento de escala de TLR dessa tecnologia para poder ofertá-la no mercado através de um produto mínimo viável. Para isso, obviamente, nós contamos com recursos como os recursos oferecidos pela FAPEMIG. Esse é o nosso time, um time de 5 pessoas extremamente capazes para conduzir esse projeto e farão parte da empresa Nanosignals. E a gente agradece, né? E com isso eu me despeço. Muito obrigado.